Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 10, verso 33. São João 10, 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, ou obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Amado Criador, temos a oportunidade de falar contigo e falar com o povo que te pertence. Dá-nos graça para que possamos agir da forma correta, como o Senhor age, respeitando o direito de cada ser humano, porque o Senhor trata conosco respeitando nossa carne limitada, nossas orações, nossa posição fraca, mas o Senhor trata conosco como nós somos. Ajuda-nos como pregadores tratar com o seu povo como o Senhor trata conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos meditar um pouquinho sobre a carne os tem cegado. Cada vez que Deus tem manifestado, a gente tem que ter cuidado, porque Ele, na sua manifestação, Ele sempre veio em carne, veio num homem. E o homem é uma coisa mais desprezível. O homem pensa que ele é alguma coisa, mas ele é como a névoa, diz a Bíblia. Ele não é nada. E se reconhece que não é nada, ele pode valorizar tudo que ele tem, que é dado por Deus, tudo de graça, que nós temos recebido, tudo de graça. A misericórdia tem nos alcançado para reconhecer nossa posição. As pessoas que acham mais excelentes, ouvindo as pregações, elas vão ter que cair em si, que elas não são nada. Seja pastores, seja obreiros, diáconos, evangelistas, membros, todos devem chegar a este ponto de perceber que não é nada. O que você tem é a graça que tem te dado. Por isso a gente tem que admirar o William Branham. William Branham, com poder tremendo na mão, diz: tudo em mim é a graça. O que me fez foi a graça. Isto é mostrar que a gente não é nada. Quando você vê o indivíduo achando, uma mulher também achando que é alguma coisa, eles deveriam saber que eles são um monte de verme.
E eles não reconhecem que são isto. Enquanto você não reconhecer que você não é nada para que Ele possa tratar com você, você nunca será uma pessoa vitoriosa. Você tem que ver, não sou nada, mas Ele é tudo. Eu pensei numa coisa que eu sei que eu não tenho parágrafo para poder mostrar isso para você, mas é uma realidade mesmo sem parágrafo. Eu pensei a parte posterior do Senhor Jesus Cristo, porque a gente sabe da parte anterior do Senhor Jesus. Vamos ver alguma coisa aqui. O que Jesus era antes, mas aí você tem que ver o que Jesus é depois. Entende? Eu gosto destas coisas assim, mas vamos ver que sempre a carne é que os cega. As pessoas ficam cegas por causa da carne. Não é Deus, porque é uma carne. Porque eles não entenderam Jesus, não conheceram Jesus, não receberam Jesus. Por quê? Carne. Você pensa que Jesus era diferente. Era uma carne como nós. Comia, bebia, sentia dores, punha a mão na cabeça, a cabeça estava doendo. Sentia sono, dormia na polpa do barco. Um homem. Entende? Ele tinha todas as características de um homem. Mas do outro lado você teria que olhar, ele tinha todas as características de Deus. Andava em cima das águas, falava o morto, já com o nariz caído de 4 dias, um defunto, levanta normalmente. Entende? Isto é mais do que um homem. É mais do que um homem. Isto é Deus. Mas eles olhavam e viam um homem. Nós devemos hoje ser agradecidos a Deus pelo que Deus nos deu. E que temos que posicionar sempre o ministério de Deus no dia que nós vivemos, porque nós nunca nos igualaremos aos ministérios anteriores. Nós nunca seremos igual William Branham. Nós nunca seremos com um ministério igual o de Jesus Cristo. Você nunca chegará lá. Porque Deus tem vaso especial para poder realizar aquele ministério. Jesus foi o único. Não tinha mais ninguém. Era só Jesus em seu dia. Nos dias de William Branham é o único. Não tem mais ninguém. Então, é uma manifestação de Deus em carne e que a gente deve entender que hoje a nossa manifestação nunca igualará as manifestações anteriores. Não adianta. Hoje eles querem ter um ministério de cura como Jesus teve. Não, filho, daí foi dado a William Branham. Eles querem ter um ministério de conhecer o segredo dos corações como William Branham teve. Não, filho, isso foi dado a William Branham. Você tem que ver o que Deus tem para você hoje. Qual o seu ministério hoje? É como nas igrejas, você tem ensinado isso. As pessoas vêm, nos ouvem, vê a nossa maneira de trabalhar, aí chega lá na igreja delas, quer que o pastor delas age como eu, está errado. Lá ele é o seu pastor, lá ele vai agir da forma do ministério dele. A doutrina é a mesma, mas ele vai agir da maneira dele lá. Você não tem que exigir que ele faça o que eu faço, e nem que eu faça o que o outro faça. Entende? Não tem, cada um no seu devido lugar. Você tem que entender isso. Agora, nós temos promessas na Bíblia de que o Messias viria. Todos nós sabemos disso. Isaías 7,14, 9,6, prova que o Messias vinha da Virgem, que ele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas nunca falou assim, ele é Jesus. Então, quando ele veio, ele tinha todas as características que os profetas haviam
dado a ele por profecia, e eles olhavam para ele e o desprezavam, porque era homem. Isaías 53 diz que ele era homem de dores, e por isso não fizemos caso algum dele. Quem era ele? Deus. Mas homem de dores, Deus sofrendo dor. Deus, para sofrer dor, tem que ser homem. Deus, para sofrer dor, tem que ser mortal. Deus, para cumprir Isaías 53, tinha que ser mortal. Ele não podia ser um anjo, tinha que ser mortal. Ele não podia ser Melquisedeque. Esta era a parte anterior do Senhor Jesus. Ele não podia ser. Ele veio para sangrar, para sentir dor. Então, reconhecendo o ministério naquele dia. É como hoje eu nem esforço. Eu tinha vontade, já pensou bem, se eu olhasse para vocês assim, eu soubesse que você está pensando, moço, eu ia ficar muito iludido. Então não é para mim. Não é para mim, não adianta. Então as pessoas querem ser o que outros ministérios foram. Não adianta nem querer copiar. Aí fazem trabalhos de cura divina simplesmente para comércio que eles fazem aquilo. Fazem para poder levantar oferta. Entende? Não é questão que eles estão igualando com Jesus, porque Jesus nunca falou deles. Esses são aqueles que vão chegar para Jesus e dizer: mas Senhor, eu não expulsei demônio no seu nome, curei no seu nome, preguei no seu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Agora, eu sei que eles vão criticar de nós, mas Jesus não pode falar de Brana assim. Entende? Jesus não pode dizer para Brana: nunca te conheci. Porque o que Brana fazia não era Brana, era Jesus. Então Jesus não podia dizer, e não poderá dizer, nunca te conheci. Mas para os pregadores que querem fazer sinais, que o ministério do dia não tem que fazer aquele tipo de sinal, e ele quer fazer por personalismo, para aparecer, para ser um alguém, então aí ele se perde e o povo perde juntamente com ele. Então não tente ser uma coisa que Deus não te fez para ser aquilo. Eu nunca quis ser o que eu sou hoje. Deus é minha testemunha. Nunca quis ser o que sou hoje. Eu nunca pensei que alguém creria no que eu prego, alguém me ouviria de longe. Eu nunca pensei nisso. Contudo, hoje está tudo aí. Não adianta correr. Este é o ministério da hora. Não adianta eu querer ser como William Branham. Eu tenho que falar a verdade para vocês, porque isso é escriturístico. Se eu disser para vocês: irmãos, eu estou só preparando, mas um dia eu vou conhecer o segredo dos seus corações, eu serei um mentiroso. Entende? Por quê? Porque eu não tenho ministério para isso. Agora, se Deus quiser fazer algo, Ele fará. Mas o ministério, para o tempo que nós vivemos, sabemos que não é para fazer estas coisas. Não tem certas ações que as pessoas estão loucas para ter uma posição. É como muita gente na igreja, eles ficam na igreja, mas está com uma vontade que o pastor faça deles um diácono. O diácono fica assim, com vontade de largar, ficar mais em paz. Né? Mas o outro está com vontade de ser e não tem. O outro tem e quer fugir. E as pessoas não entendem o porquê isto. É que cada homem de Deus, diz o profeta, Deus da antiguidade, eles não quiseram ser, eles fugiram e Deus os colocou para ser. Moisés fugiu, mas Deus falou: mas você vai ser isto. Eu sou pesado de língua, eu não posso ser seu profeta, não posso falar lá diante de Faraó. Eu sou pesado, sou gago. Ele diz: quem fez a língua do mudo? Não fui eu. Então, o seu irmão vai com você,
O Arão vai com você, mas você vai ser Deus. Quando que Moisés pensava que ele poderia usufruir da posição de que Deus o colocou? Você vai ser Deus. Isto é, eu tenho que ter um corpo na terra que me representa. O seu irmão pode servir como seu profeta, mas você serve como um corpo no qual eu vou usar para que você possa ser Deus. Eu em você. Então aquilo ali era tremendo, mas Moisés nunca quis ser. Moisés estava fugindo. Irmão Brano ensina isso. Quando você vê um pregador querer ser, um cantor querer ser, um músico querer ser, vocês têm que entender que é errado. Vocês não têm que querer ser, vocês são o que são. E se por algum probleminha vocês não querem ser, o problema é de vocês. E vocês não têm que preocupar. E se eu for preocupar no que os outros pensam do que eu prego, eu paro de pregar. Se vocês forem preocupar do que os outros pensam e vocês cantam, vocês param de cantar. Se for preocupar do que os outros pensam do que vocês tocam, vocês param de tocar. Vocês não têm que preocupar com o que os outros pensam. Vocês têm que fazer aquilo que está tendo oportunidade no dia que você vive. Não querer ser além, ir além, nem ficar aquém. Simplesmente dizer: Senhor, toma conta de mim, me guia, me ajuda. O Senhor sabe que eu estou aqui. Se for para ser um capacho, aqui estou. Deixa esfregarem os pés em mim. Não, Senhor, não. É isso não. Ser capacho não, eu quero esfregar o pé em alguém. Então você não pode ser nada. Deus quer ver nós dispostos a que outros se limpem através de nós. Que tire sua sujeira através de nós. E nós temos capacidade de ser aquele tapete onde todo mundo pisa e não reclamar. Você já viu que tem tapete bonito? Tem tapete que não pode nem... Mas como é que põe uma coisa dessa no chão? É tão bonito. E depois ele fica sujo. Mas ele foi feito para tapete. Talvez você queria colocar ele em cima da mesa, mas ele foi feito para pisar. Cada um de nós somos assim. A gente tem que descobrir por que Deus nos fez e se estamos cumprindo sua vontade aqui na terra. De falha todos nós temos, problema, luta, dificuldade. Nem reclame, por favor, não reclame. Você é humano, Deus olha assim e trata conosco como nós somos. E a hora que você diz: mas não tem cabimento de eu ser o que sou, mas eu te quero assim. Tem hora que você quer ser como os anjos. Deus: não, eu te chamei, foi humano. Mas tem hora que a gente quer ser como os anjos. Você chega a uma vida espiritual que você diz: eu quero sexo, eu quero ser como os anjos. Não, Deus fala: não, filho, você vai ter que chorar as mágoas aí na terra. Você nasceu como homem. Então tem que ser como homem. Ficar satisfeito naquela posição no qual Deus te chamou. Você é uma mulher. Não adianta querer ser uma pregadora quando a Bíblia diz para ficar calada. Elas podem arrumar subterfúgio através de pregadores o quanto elas quiserem. Elas nunca poderão ser pregadoras perante Deus. Deus olha e não as vê como pregadora. Vocês podem posicioná-las como queiram na terra, mas Deus não as fez assim, porque quando Deus tirou ela do homem, ele já tinha aquela posição para ela. Ele sabia que ela ia falhar, que ela ia errar, que ela ia levar o homem ao pecado. E ela representa a igreja que leva o homem para o inferno. As pessoas pensam: a igreja é para levar, é religião, é para religar. Mas religar com quem?
religar uma igreja com a outra, religar com uma pregação, e nunca ver o cumprimento da Escritura no seu dia, nunca ver aquele véu, aquela carne, no qual Deus está operando, Deus está falando, Deus está agindo, andando. Por isso Abraão foi bem-aventurado, porque Abraão viu 3 e sabia que um era Senhor. Ele viu 3, ele sabia, um é Deus, um é Elohim, meu Senhor. Agora, diferente dos dualistas trinitários, eles nunca podem dizer meu Senhor, porque diz que um é Senhor, o outro não é. E aquele que ele está dizendo que não é Senhor é a manifestação daquele Senhor. É difícil para entender vocês. Se você tiver revelação da Bíblia, você entende. Você verá Deus agindo de acordo com a sua palavra. Deus não age de acordo com a igreja católica. Deus não age com a igreja adventista. Qualquer outra coisa. Deus não age, Deus age de acordo com a sua palavra. Se pregamos que tem um Elias, quem foi que pregou? Lutero não pregou, Wesley não pregou, Pentecostais não pregou, só o Elias pregou. Se logo você prega, tem que ter um 7º anjo, então ninguém pregou antes que tinha 7º anjo, só o William Branham pregou porque ele pregou o que ele era manifestação, as suas pregações era a manifestação dele. 7º anjo, 7º selo, 7 trovões. Ele estava manifestando aquilo e as pessoas não estavam percebendo a manifestação de Deus naquele dia, porque a carne o cega. É um homem, porque os judeus ficaram daquele jeito e queria matar Jesus. Mas para quê? O que ele fez de mal? Qual o erro dele? Curou seus enfermos, ressuscitou seus mortos, perdoou os pecadores, deu vista aos cegos, salvou perdidos. O que ele fez para vocês estar contra ele? É porque ele, sendo homem, está fazendo a si mesmo Deus. Totalmente diferente do que ele era. Eles deveriam ter revelação. Ele, sendo Deus, está fazendo-se homem. Mas eles viram o lado errado. Tudo lado errado. Ele, sendo homem, quer fazer-se a si mesmo Deus. E era diferente. Deus quis fazer Jesus. Deus quis ser o Filho. O Filho não é uma segunda pessoa. Deus quis morrer. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue do Espírito Santo. O Espírito Santo, o sangue dele é Jesus. Não existe outro lugar que o sangue do Espírito Santo seja outra pessoa. O sangue dele é Jesus Cristo. É o sangue do Espírito Santo. Ele nos comprou. Então, deixa eu ler rapidamente que o 108 desta mensagem ouvimos agora, vejo. Mas recorde da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus que falou para que a criação existisse. Irmão Branham chamou Jesus Cristo daquele que disse lá no princípio, haja. Agora eles diziam, nós não cremos em ti, te perseguimos. Não é porque cura enfermos, faz isso, faz não, porque você diz que é igual a Deus. Você diz que você, o Pai, é uma coisa só, e isso não cabe na nossa ideologia, na nossa cabeça, nas nossas tradições. Isso não cabe. Mas William Branham veio e pregou. Deus, através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus que falou para que a criação existisse. Era ele antes da fundação do mundo que falou as palavras e haja e ouve. Haja luz e ouve luz.
Ele quem? Foi ele, quem? Jesus. Mas ninguém conhecia ele como Jesus. Mas foi ele. Irmão Branham está mostrando isso daqui tão claro para nós. Nós vemos depois o que Deus quis ser, depois de Jesus Cristo. O que Deus quis ser. Deus não quis ser apenas luz, logos. Deus não quis ser apenas Melquisedeque, teofania. Deus quis ser um homem representado nos dias de Abraão, comendo carne. Agora pensou bem, Abraão, Senhor, eu vou ali pegar uma novilha para matar para o senhor. Oh, não traz novilha não, porque eu não como carne. Eu sou Elohim. Você já viu isso na Bíblia? Então, Deus não era adventista. Quem é teimoso. De achar que não pode comer carne. E eles vão assim, não comem carne de porco, depois eles vão de carne de boi, depois você tem que comer a carne que eles produzem. Aí sim, a carne que eles produzem, a carne de vegetais, aí você pode comer. Tudo errado. Deus veio e Abraão foi lá e pegou uma novilha tenra, nova, carne macia e trouxe para Deus. E Deus comeu. Deus não falou, olha, eu não como carne. E Deus comeu. Na verdade, ele não trouxe um porco. Tem que entender isso também. Ele trouxe uma novilha, não trouxe um porco. Mas este povo, eles começam na carne de porco, depois eles não comem nem carne de vaca, de boi, e vão passando para o vegetal. Só isso, como doutrina, poderia viver muito bem assim, porque quer uma melhoria, o físico talvez fica melhor, então coma desse jeito. Mas por doutrina, aí não. Senão Elohim teria que ter falado para Abraão, larga de mão desse negócio, vai matar novilha não, vamos comer, você tem uma alface aí, traz lá, vamos comer traz um gilozinho aí, vamos fazer. Não, carne. Sara faz 3 medidas de bolo, completa, porque ainda não manifestei Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem 3 medidas de bolo, faz isso aí, para poder ver, 3 medidas de farinha, e tudo aquilo estava representando algo. O próprio Deus em carne nos dias de Abraão estava representando Jesus em carne, e a parte posterior de Jesus em carne outra vez. Estava tudo sendo representado ali nos dias de Abraão. O HM teria que vir para que fosse pai das nações. Não Abraão. Abraão era conhecido como o pai dos judeus. Mas a realidade bíblica, por todos esses milênios, até chegar agora para nós podermos ter o conhecimento que Abraão representa os gentios. De sangue ele veio de Sem, mas ele nasceu em Ur dos Caldeus e trouxe para nós uma mensagem. É para os gentios, ele é pai dos gentios, não podia ser pai dos judeus. Mas levou milênios para nós podermos saber disso, até que chegasse o tempo desta mensagem, como chegou até o irmão Branham. E hoje nós temos segurança. Agora, o que Deus quis lembrar, estou lembrando também, T.L. Osborne diz que quando Deus enviou o irmão Branham com aquele ministério, Deus quis lembrar-nos do que ele foi em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi a parte anterior de Branham. Branham é a parte posterior de Jesus, viu? Depois foi Jesus que falou, aquele que crê em mim fará, nunca farão. Não adianta arrumar 2, 3, 4, 10, 500, é aquele que crê em mim fará, é a parte que falta para completar. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E aquele que creu foi Branham, a parte posterior de Jesus.
Jesus olhou nos dias dele e falou dos dias de Noé, dos dias de Ló, e diz: e assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Era o Filho do Homem a parte posterior do ministério do Filho do Homem em Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Isso tinha que acontecer, mas os outros viram. Não viram, porque era homem. Porque não viram em Brana, porque era homem. Alguém diz, mas eles podiam reconhecer. Tinha T.L. Osborne, um monte de gente boa para fazer sinais nos Estados Unidos. Mas Deus tinha um, não adianta. Aquele que crê em mim. Os outros, podia Deus falar assim, os outros são copiadores, mas aquele que crê em mim é original. Os outros são malabaristas, mas aquele que crê em mim é o meu profeta. Eles nunca puderam entender isto. E a forma de Deus vir aproximando de nós. Deus sendo homem, haja e ouve. O que Deus quis lembrar para nós nos dias de William Branham, Ele quis lembrar, trazer nossa mente, levar nossa mente ao passado. E você lembra quando eu disse haja? Aí levou Branham no mato e disse: peça o que você quiser, haja esquilo. Deus quis lembrar a nós também da parte anterior dele. Então que é uma loucura. Mas Deus quis nos lembrar, a parte anterior minha é haja. Jesus nunca precisou falar haja, porque tinha que vir a parte posterior de Jesus Cristo para poder dizer haja. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Jesus não disse haja. Jesus aumentou pães, peixes, transformou água em vinho. Mas ele tinha uma outra parte para completar. Isso completa ministério. E veio nos dias de William Branham a parte posterior de Jesus Cristo. Homem outra vez, homem que sentia mais insignificante do que Jesus. O homem Branham, simples, insignificante, com um poder tremendo em si, poder da criação. O homem não pode criar. Você tem que ver que é o ministério de Deus, que teria que vir depois de Jesus Cristo, para poder dizer haja luz e houve luz, haja esquilo e houve esquilo. Tinha que vir esses ministérios, mas as pessoas nunca perceberam isso. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Como que as pessoas querem fazer Jesus uma segunda pessoa, um que não é Deus, quando a Bíblia diz, São João capítulo 1, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Se eles pudessem olhar para Jesus e dizer, esse daí foi quem falou, haja luz e houve luz. Esse daí foi quem criou Adão. Esse foi que deu sono em Adão e tirou a Eva dele. É esse homem aí. Mas eles olharam para ele, não. Ele sendo homem quer ser igual a Deus. Era Deus numa carne, Deus agora, o mesmo Deus de sempre. Agora ele estava numa carne. E eles olharam e não creram. A carne o cega. A manifestação de Deus sempre vem numa carne e cega o povo. Deus não vem como anjos, para que todo mundo abrace. Vem cá tomar um abraço do anjo de Deus. Não. O anjo das eras não tem asa. O anjo das eras são homens. O anjo da primeira era, da segunda era, da terceira. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Ao anjo das eras, Branham, homem. Agora vem homem,
até que chega no sétimo, Deus outra vez em cena, Deus outra vez dizendo: haja, fazendo-nos lembrar: eu sou o mesmo que fiz o mundo. Eu estou numa carne, a carne é diferente, porque a carne é para cegar o povo dos Estados Unidos. A carne é diferente, é outra carne, mas eu sou o mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz. O mesmo que Brana está falando: haja esquilo, e sou eu. Deus queria fazer-nos lembrar do irmão Brana e que ele, lá no princípio, disse: haja luz e houve luz, e agora ele estava aqui em William Branham, na parte posterior de Jesus Cristo. O próprio Criador, ele mesmo, quando ele ressuscitou a Lázaro dos mortos. Eu quero rapidamente aqui passar por alguma coisa, ver se dá tempo. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Quem é o Filho do Homem? Não é Jesus Cristo? Aqui, estou lendo, provando sua palavra, 222. O Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Quer dizer, aquele mesmo Filho do Homem que revelou nos dias de Jesus Cristo, agora nos dias de William Branham, estava revelando com o mesmo poder que ele era. Não através das eras da igreja, através da justificação, santificação e todas as coisas aqui. Eles não através das eras da igreja, porque nas eras da igreja ele apenas é um anjo, um homem na terra. Mas quando chega no final da era, ele não é apenas um anjo, ele é Deus na terra. Deus na terra, Deus homem, carne que cega. Agora você pensa bem, se Brana, Jesus foi a carne que cega, a carne que o cegou. Brana foi a carne que cegou os Estados Unidos. Você pensa bem, cada um de nós, irmão. O indivíduo tem que ser eleito para crer nessa mensagem. Ele tem que ter existido lá no princípio pela palavra falada de Deus, para que ele possa ouvir a mensagem e dizer: é isso aí que é verdade. Mas quem te falou que é verdade? Você veio da católica, você veio da espírita, veio da pentecostal. Quem te falou que isso é verdade? É porque eu já existia antes, e lá, eu estava lá quando ele diz: haja. Por isso que eu entendo essas coisas, por isso eu creio. E com fraqueza, com falhas. Não esconda atrás de suas falhas para não fazer nada. Lute a vida inteira contra aquilo que a sua carne pede, contra aquilo que o seu coração pede nas coisas carnais, naturais. Lute a vida toda contra, porque você tem que fazer a vontade da sua alma, da qual veio de Deus. E ela está aqui mostrando esta vida, este corpo no qual estamos aqui, e esta fé que temos, está mostrando que nós não somos daqui, nós viemos de longe, nós somos da eternidade, por isso nós cremos desta forma. Eles não creem em Jesus porque eles não tinham vindo da eternidade como Jesus veio. Eles não creram em Brana porque eles não tinham vindo da eternidade como Brana veio. E quando revelou 3 homens nos dias de Abraão, eram 3 homens. Um era Deus. Mas Deus vem se misturar com o homem. Deus não quer se aparecer, Ele é o que é. Ele vem misturado com o homem. O eleito olhou nele e disse: meu Senhor. Isso faz uma diferença tremenda na Bíblia. Como que pode ele chegar assim, meu Senhor, e cair aos pés dele? Meu Senhor. Os outros 2. Se Abraão tivesse errado, se ele fosse no anjo que não fosse o Senhor, irmão, não tem erro para eleito. O eleito não erra. O eleito acerta na cabeça da taxinha. Eleito é eleito. Eu não sei se eles vão me entender. Eleito, ele pode ter os seus problemas,
Mas ele não erra na forma de escolha de fé, a escolha da religião verdadeira. Eles não erram, eleito não erra. Quem erra é o que não tem eleição, é o que quer ser, mas não foi eleito para ser. Eles querem ser como os políticos querem ser, através dos erros, de falar mal do outro. Não, você tem que ter nascido para isso. Para crer hoje no que nós pregamos, você tem que ter estado em Deus antes da fundação do mundo. Alguém diz assim, a mesma coisa que eu estou ouvindo dizer, ainda bem, eu nunca estive antes da fundação do mundo no Deus que você crê. Por certo, Deus que eles crêem Trindade, o nosso é a deidade, é o único e verdadeiro Criador. Não pode ser igual, filho. Não pode, sua fé já não presta, sua fé não é correta. Você teria que ver Deus criando, Deus salvando, e agora Deus criando outra vez. Deus criando o grande Elohim, Deus salvando o grande Jesus Cristo, Deus criando em Brana outra vez. Se eles pudessem ver isto, era um homem. Nós estamos contra você, não é porque você faz milagre, milagre nós fazemos. Milagres os grandes homens perto do irmão Brana fazia, mas ser Elias, só ele. Ser filho do homem, só filho do homem nele. É isso aqui que eu quero ler. Talvez não dá tempo de muita coisa, mas 222, provando sua palavra. E o filho do homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Mas o filho do homem, quem é o filho do homem? A palavra, diz o profeta. Quem é o filho do homem? Agora, se você perguntar, quem é o filho do homem? A palavra. Como chamava o filho do homem? Jesus Cristo. Não é? Quem é o filho do homem? Agora, ele tinha que manifestar outra vez, posteriormente, depois de Jesus Cristo. Ele tinha que manifestar segundo São Lucas 17, 26 a 30, teríamos que ter os dias do Filho do Homem outra vez na terra. Seria uma manifestação do Filho do Homem posterior. Quem é o Filho do Homem? A palavra. Muito bem, eles dizem assim, o novo nome é o Filho do Homem. Muito bem, o novo nome eles dizem é a palavra. Muito bem, mas como chama o Filho do Homem? Aí eles têm que voltar lá, porque eles não conhecem a parte posterior de Jesus Cristo. Aí eles têm que ficar lá atrás só. É Jesus Cristo, o Filho do Homem. A palavra é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tem a sua parte posterior, que ele falou que viria o Filho do Homem outra vez. E Filho do Homem não é aquele próprio Jesus que estaria aqui para poder pregar nos Estados Unidos. Não era um homem no qual aquele Jesus que voltou a Espírito, voltou ao Pai, voltou ao Logos, agora estava em Brana e deixou fotografar o Logos sobre a sua cabeça. Amém. Então o Filho do Homem tem que ter nome. Chamava Jesus. Essa é a parte anterior de Brana. Mas a parte posterior de Jesus, Filho do Homem, Brana. A parte anterior de Brana, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Chamou Jesus, a palavra chamou Jesus e habitou entre nós. Assim era a palavra nos Estados Unidos, se fez carne, habitou entre o povo dos Estados Unidos. E chamou Brana. Isso deve ser o suficiente para cada um de nós. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer, ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer. Veja isso na mesma forma quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo. Não vai dar tempo de eu ler mais alguma coisa aqui, mas lembra que o irmão Brana, para poder mostrar o ministério do dia, ele diz, eu vou virar as costas
e ele vai falar. E ele virou as costas e teve o discernimento. O nome da pessoa, a doença que a pessoa tinha. Ele diz, é o mesmo que falou com Abraão. Ele mostra, é o mesmo que falou com Abraão. Agora, aqui está. Quem foi que falou com Abraão? Elohim. É o mesmo que falou com Abraão. Aí o Abraão fala com a Sara. Os pastores são Abraão. Fala com a Sara, a esposa. Agora, tem muito Abraão falando com Sarai, que é contenciosa. Ela não teve nome mudado, porque ele também é um Abrão. Ele é um Abrão, não foi mudado. E se ele não foi mudado, então a sua esposa é Sarai, é contenciosa. Mas se ele é um Abraão, ele foi mudado e recebeu um novo nome, HM. A sua esposa é Sara, princesa, não contenciosa, princesa, admirada, não uma que vive contendendo. Isso é o espírito das igrejas, daqueles que não podem ver a manifestação de Deus no seu dia. Olhe para trás, vê o que Deus foi, vê que ele foi luz e ele diz haja luz. Vê o que ele foi carne e ele multiplicou pães, peixes, transformou água em vinho. Vê o que ele foi aqui nos Estados Unidos, um homem outra vez. Vê o que ele fez. Haja esquilo e houve esquilo. Ele diz, não é o homem o Criador, é Deus o Criador no homem. Nós te condenamos porque você, sendo homem, te faz Deus a si mesmo, a ti mesmo. A carne sempre os tem cegado. A carne de Jesus, a carne de Brana, a minha carne, a sua carne, tem cegado os outros. Agora, para me encerrar, deixa eu repetir isso daquilo que eu comecei, para você entender o ministério do dia, como que as pessoas são cegas. Elas esperam fazer grande coisa, o homem vai para o deserto, vai para o mato, vai para a oração, porque ele quer fazer milagre. Ele quer fazer o que Jesus fez, porque Jesus falou que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, então ele acha que é ele, e não é ele, foi Brana. Eles deveriam ver o que eles deviam ser hoje. Deus não tem nada a ver com essas igrejas que vocês conhecem. Deus não, vamos ter a mente tranquila. Deus não tem nada a ver com essas denominações, com esses pregadores de grandes igrejas e que faz grandes milagres. Não duvido que faz milagre. Você não pode duvidar. Você vai dizer, é o diabo. Não é o diabo, não é Deus. Em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, em teu nome pregamos. E ele diz, nunca vos conheci. Você pregou, mas eu não mandei você fazer isso. Você teve uma sensação, uma emoção, como mulher, emoção para pregar, sensação para pregar. Porque não tem emoção para cumprir a Bíblia, ficar calado na igreja, reverencie o seu marido. Porque a igreja não pode fazer a mesma coisa, cumprir a palavra como ela tem que cumprir, ser esposa de Cristo, reconhecer o esposo que é a palavra revelada. Se não reconhecer o esposo, a Eva não reconheceu o esposo, a hebreia não reconheceu o esposo nos dias de Jesus. Aí depois caiu em Niceia. A dos Estados Unidos não reconheceu o esposo. Esposo é a palavra revelada. Porventura o Brasil reconheceria o esposo. O esposo é a palavra revelada estava em Brana. Não é adorar um homem, não. Você tem que entender isso, não é adoração a um homem. O nome Brana não é adoração a um homem, é uma adoração a Deus. Quando eu digo 7 selos foram revelados, eu estou dizendo BRANHAM foi revelado. 7 trovões foram revelados, BRANHAM foi revelado. É isto que é o esposo, a palavra revelada, não uma palavra escondida.
ela foi escondida com Moisés, ela foi escondida com os profetas, ela foi escondida com Jesus. Ele revelou a parte que lhe coube no seu dia, mas diz que viria o tempo quando a igreja conheceria a revelação completa. Ele mostrou, mas nos dias da voz do sétimo anjo, e os dias da voz do sétimo anjo é o dia do mensageiro da sétima e última era da igreja. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo no último tempo. Se é o último tempo, é a última era. Se é a última era, é Laodiceia. Nesse último tempo teríamos que ter um mensageiro, e ele iria revelar o mistério de Deus, que é Cristo. Aí ele pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Revelado como? Cristo era o mistério de Deus. Ele não podia revelar. Estava revelado, mas ele não podia revelar. Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. O mistério de Deus estava revelado em Branham. Revelar é tirar o véu. Mas o que eles fizeram? A carne, o véu, o cegou. O véu está cegando as pessoas. E Deus não trabalha através de anjos do céu, Deus trabalha através de homens na terra. Ele usa homens na terra, até Deus se fez homem. Deus não veio aqui na terra como uma teofania, diz, eu vou morrer. O profeta diz, ele não morreu como uma teofania. E ele não veio como um adulto, ele veio como um nenê, como criança. Por que ele fez isso? Ele quis mostrar para nós o progresso de um nascimento até amadurecimento. Ele quis mostrar para nós nele, nasci, cresci, me desenvolvi, não me misturei com o mundo, fiquei entre os doutores da lei, preguei para eles o que eles não entenderam com 12 anos e cresci, fui rejeitado na cruz, morri, fui sepultado, mas ressuscitei, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, ajuda-nos a entender por revelação essa parte posterior de Jesus Cristo. Se o seu profeta William Branham diz que Melquisedeque foi Cristo no primeiro plano e mostrou para nós também tão claramente que Melquisedeque foi a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos pregando aqui. Eu quero ver, Senhor, quando é que eles colocavam as mensagens, as palavras de William Branham e procurassem na Bíblia, ver se eles iam encontrar que Melquisedeque era a parte anterior de Jesus Cristo. Eles não conheciam isto. A mesma coisa que estamos pregando hoje, William Branham, a parte posterior de Jesus Cristo. É Deus como Filho do Homem vindo numa carne profeta. Não é Jesus, é uma carne agora. É Jesus numa outra carne. Você tem que ver o que está por dentro, porque por fora é homem, por fora é a carne que o cega, mas por dentro é a revelação, é a luz. Haja luz e houve luz. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem assim falou, que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação.
Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu que estou falando veio nos mostrar que hoje é o mesmo Jesus, através de um homem reprofetizando a povos e nações a verdadeira luz. Como filho do homem, o seu novo nome para a sua igreja veio revelar. Tudo está cumprido, quem for escolhido, este Galileu hoje vai aceitar. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.